Então vamos dar continuidade a este nosso encontro sobre ser mulher no passado, com a ideia, volto a reforçar, de que queremos conhecer o passado para compreender o presente e pensar o futuro. É esse futuro que é construído por todos nós, independentemente da idade que temos. Temos connosco a Maria Bernarda Marques, que nasceu em 1933, tem 2 filhos, 2 netos e já tem um bisneto, uma alegria. Uma alegria. Tenho um menino com 7 meses. 7 meses. Temos também connosco o Ciríaco Visitação, que tem 83 anos de idade. Nasceu na zona do Alentejo, em Vendas Novas. Na altura era uma vila, hoje já é cidade. Portanto, e viveu lá até aos 20 anos. O Ciríaco tem também 2 filhos e 2 netas. Muito obrigada por este bocadinho e por a possibilidade de conversarmos sobre a riqueza das experiências de vida da vida e que todos nós de alguma forma temos essa experiência, não é? Exatamente. Cada história é única. É única. Então, é diferente. Realmente. É verdade. Então eu começaria pela Bernarda. Bernarda, fez os seus estudos? Só fiz o exame da 4ª classe, a gestão primária. Ok. E depois frequentei no Francisco, na escola Francisca Ruda. Em Lisboa? Em Lisboa, e desisti. Sim. Porque o meu ideal era ser modista. Ok. Queria ser modista. Ok. Gostava imenso de costura. E então, depois pensei, estou andando aqui a estudar, eu vou por uma modista trabalhar, que é mais rápido. Ok. Para ter a minha independência. Certo. Mas que andei lá. Ainda trabalhou lá alguns anos. Já trabalhei em várias pessoas, até amigas, que trabalhavam de costura para fora. Certo. E eu fui empregada dentro delas. Começámos por aprendiz. Naquele tempo era assim. Começávamos por aprendiz até chegar a costureiras. E depois ainda teve outro trabalho? Depois pensei, afinal isto não é aquilo que eu pensava, porque eu pensava como elas trabalhavam e cada uma fazia o seu preço ao seu trabalho. E no meu caso não, como eram pessoas conhecidas, elas é que faziam o preço ao trabalho. Eu fazia o trabalho, isso é muito caro, não pode ser Maria, estás a ver muito caro, toma lá X. Então não havia legislação ou regras, nada, digamos, em relação... Nada, porque eu não era em casa e não tinha licença. Porque naquele tempo também se usava já a licença de modista. E como não tinha, comecei a pensar, não, isto não é para mim, não dá. E fui tirar o curso da datilógrafa para arranjar um emprego. Entretanto, conheci o meu marido, namorámos, ano e meio e casámos. Pronto. E eu, empregada, a mulher, saí de casa, não deixou. E, portanto, a Bernarda deixa de trabalhar. E eu deixei de trabalhar modista, já tinha deixado em solteira, depois com aquela coisa do casamento, mas com a ideia de ir-me empregar e não voltar a ser modista. E empregar-me. Fui tirar o curso de datilógrafa às escondidas, para ele não saber, e arranjei emprego. Uma pessoa amiga que estava empregada disse, eu emprego-te lá no laboratório, vais para lá. Até que ela veio um dia que me disse, olha Maria, para o mês que vem já vais trabalhar. E eu toda contente, fui dizer ao meu marido. E? Não podia sair de casa sem lhe dizer, não é? Mas chegou a ir? Não. Não tive autorização do marido. Ok. E então a sua vida acabou depois por ser dedicada à casa. À casa. E depois, 2 anos e meio, comecei a ter a minha filha,
E Depois tive um filho. naquela altura, muitas das mulheres viviam assim, certo? O meu marido era assim. Eu trabalhava e fazia trabalhinhos particulares em casa. Certo. E trabalhava em casa, E, porque o trabalho de e casa também é trabalho. era só o trabalho todo. E eu até pintava a casa. Às vezes ele chegava a casa, já a casa estava pintada Ok, de outra ok, cor. ok. Não, eu nunca tive. Ia para o quintalinho e fazia horta, essas coisas que nós Sim, fazemos. sim. E o meu marido gostava muito destas coisas. Pois. Chegar a casa e ter a mulher Lá em casa, lá em casa, à sua a espera. pagiá-la, a estar ali com todos os carinhos, com todas as coisas, quero isto, estava pronto, aquilo estava pronto. Ok, E ok. criar os filhos Exatamente. em casa. Ele sempre disse que mulher dele não saía de casa. Ok. E era um homem que, quando saía, era sempre acompanhado por mim e pelos filhos. Ok. Nunca saiu uma única vez sozinho. Saía em família. Ele saía E em era família. com Quando a saíam, família. sim, com a família. Ele saía, que ele era vendedor, andava por todo o Portugal, Sim, mas ia para fora também, certo. ia para fora e eu ficava com os filhos. Não. Ok. E ele vinha, gostava muito quando vinha e via os filhos. Portanto, a Bernarda, no fundo, é aquele nome que de alguma forma ficou, era a chamada dona de casa. Dona de casa. A dona de casa. Só para todo serviço. Exatamente. Ok. Para tudo. Ok. Tudo. Quando era de casa. Fazia tudo. Tudo. Ok. Obrigada, Olha, Bernarda. até fizemos 3 barcos. Barcos? Barcos. Então. Fizemos um com 3 metros no sério? quintal, lá no jardim, Sim. só visto aquilo. Levava 22 pessoas. Ui. Então Já a Bernarda pode. também tinha, é muito interessante perceber isso, tinha outras competências. Sim, eu era o ajudante. Muito, ok, que interessante. Então Só tem de aí uma também vez, uma a experiência. parafusar, foram 32 parafusos ali. Então a Bernarda acaba mesmo Sim, mesmo aprendi sendo, muita coisa com o meu marido. exatamente, mesmo sendo É. a chamada dona de casa, não deixou de aprender outras coisas. Não, Pronto. coisas. Mas aí foi a sua força também. Pois, também, porque Claro. eu também gostava de fazer ver que eu também sabia fazer as coisas. Ok. Bernarda, muito obrigada. Nada. Vou passar agora a palavra ao Ciríaco. E ao Ciríaco, enquanto homem, não é? O que é que eu lhe queria muito perguntar? O que é que sente e sentiu, quer no seu passado, quer agora no presente, relativamente ao papel das mulheres? Começávamos pelo passado, não é? Que papel tinham as mulheres nas sociedades? A minha vivência de então, logo quando comecei a perceber-me da vida, eu apercebi-me que as mulheres era a essência de uma família. Mas elas faziam de tudo, sacrificavam-se por tudo, faltava-lhes uma coisa, elas não tinham autonomia. Não estou a falar de maus tratos, não estou a falar disso, porque eu penso que essa parte, às vezes, há uma certa distorção das coisas, porque eu, em relação a isso, eu não encontrava mais violência do marido para a mulher do que quase que hoje. Sim. Eram casos pontuais. Exato, tal qual como, se calhar, hoje, nesse tempo, a mulher não tinha, pode-se dizer, voz. Era subordinada ao homem, ao marido. De resto, estava tudo bem. Sei que a vida era muito diferente também. Os homens também tinham uma vida muito sobrecarregada. Eles levavam, os que eram responsáveis, levavam no tempo a trabalhar para a casa. Mas sobre os ombros da mulher recaía tudo. Recaía
a educação dos filhos, tudo quanto era essencial na casa, e tudo o resto era a mulher que era... No fundo, seria que as tarefas não eram divididas, não é? Não, quer dizer, o homem tinha a função de ganhar, mas nem sempre era assim, porque eu, como referi, eu fui criado no meio rural, naturalmente numa cidade seria diferente. A mulher, além disso, também trabalhava, sempre que era possível, também trabalhava Fora de casa. fora de casa. Tinha que ganhar dinheiro também, porque a vida nesse tempo, que era uma época muito difícil, pelo menos eu nasci naquela fase da Segunda Guerra Mundial, em que havia muita miséria, e isso naturalmente havia reflexos depois na vida enfim, das famílias, não é? E então a mulher era... o que eu achava em relação e é uma opinião minha, sempre foi, é que a mulher não tinha voz. O marido tinha toda a autoridade sobre ela. Portanto, ela não podia tomar decisões sem o consultar. Portanto, senão, naturalmente, porque inclusivamente nem valia a pena ela reclamar, porque a lei também não protegia as mulheres nessa altura. O homem oficialmente tinha o poder sobre a mulher. Sirico, e acha que hoje, no presente, como é que vivemos essa situação? Como é que as famílias... A minha opinião, presentemente, eu acho bem que a mulher se tivesse emancipado, a lei tivesse começado a proteger a mulher nesse campo e criar leis para a libertação da mulher. Acho perfeitamente e julgo que devia ter sido sempre assim. Em relação à forma como a mulher hoje é tratada, eu acho que há, em relação precisamente, falando na família, criou-se uma situação, em minha opinião, que não é, naturalmente também não é aquela que seria o ideal, de maneira, porque enquanto antes podia haver dificuldades, às vezes até miséria e coisa numa família, mas a família vivia em conjunto e todos sofriam em conjunto, mas os filhos criavam-se com um pai e uma mãe, e hoje isso não acontece. Temos outras transformações sociais. A sociedade modificou-se na sua forma enfim, de viver, mas há coisas que eu continuo a ver que a mulher hoje continua a ser maltratada. Faz muita coisa, mas a mulher continua a ser maltratada. Porque a lei protege-a num certo sentido, ela tem os mesmos direitos do homem, portanto as decisões, ela pode tomar decisões, mas continua, o homem continua naturalmente, quando eu digo o homem, não posso generalizar a situação, mas o homem continua a fazer dela quase que, é a palavra muito forte, mas quase a sua escrava. Okay. Ela tem que estar um pouco de acordo com ele, embora isto sejam... o Siríaco sente que isso ainda hoje existe? Sinto e julgo que se nós estivermos atentos à violência que existe em muitos casais e àquilo que se dá, infelizmente, naquilo que acontece a muitas mulheres, isso é a prova que realmente a mulher está muito... eu não digo subordinada, mas o homem ainda não consegue interiorizar a ideia que a mulher tem tantos direitos como ele. E é essa
Ciríaco, eu acho que há pouco não falei do seu percurso profissional, pois não? Não. Não. Portanto, o Ciríaco trabalhou no campo Sim, eu trabalhei no campo até aos 20 até anos. aos 20 anos, sim. E aí também trabalhava com mulheres e homens, não é? Trabalhei com mulheres e homens e por isso eu tenho conhecimento Claro. de causa. As mulheres andavam no campo, trabalhavam os dias inteiros e essa era a parte em que a mulher era mesmo sacrificada, portanto, porque o homem inclusivamente também estava um pouco subordinado quase às leis que existiam, portanto ele tinha que se mostrar que era homem, porque senão era um fraco em relação mesmo a outras mulheres e até mulheres quando viam um homem depois subordinar-se um pouco, porque às vezes havia aquelas situações, se calhar, de bom... Formas de ser, maneiras de ser. ser. Mesmo de alguns maridos em relação às mulheres, que era quase como se houvesse já a igualdade e os homens também não massacravam as mulheres com atitudes Sim. e então às vezes não eram bem vistos. as próprias mulheres às vezes diziam que eles eram uns mariquinhas, ela é que manda e coisa assim. Portanto, era uma coisa que não era bem vista pelo menos onde eu me criei, nas ondas em que eu vivi, na minha mocidade, era assim. E o Ciríaco, depois, a determinada altura, ainda esteve também na guerra, não é? Sim. Esteve em Angola? Estive em Angola. Estive no início, precisamente, da confusão. Ok. Depois voltou para Portugal e aí passou por várias experiências profissionais, não é? Sim, tive... Vim ainda pouco tempo, só apenas há alguns meses, ainda trabalhei numa empresa de montagem de automóveis, mas depois ingressei numa corporação militar, mas que se diz militarizada, que foi a extinta Guarda Fiscal. Ok. Estive lá uns anos. Nessa altura ainda não havia mulheres. Foi nessa altura que começou? Quando eu comecei, ainda não. Sim. Naturalmente havia já um projeto muito avançado, mas foi com essa senhora que eu depois casei ao fim ao fim de quase um ano. Sim. Então casámos-nos. Eu nessa altura até estive nas ilhas, tive uns anos nas ilhas e vim cá casar e ela depois... Mas conheceram-se lá? Não. Isto foi o nosso namoro foi na altura que eu fui mobilizado para Angola. Ok. E desde aí, pronto, manteve-se. Ciríaco, apetece-me lhe perguntar, no tempo que esteve na guerra, o que é que viu das mulheres também em Angola? O papel das mulheres em Angola? O papel das mulheres em Angola era visto pelos meus olhos. Sim. E referindo-me às mulheres naturais de lá, sim, as mulheres eram mais escravas ainda do que as nossas cá. Uhum. A mulher lá, pelo menos nas zonas que eu estive quase sempre chamado nessa altura no mato, não é? No mato, sim. E as mulheres é que tinham que fazer tudo, não é? Okay. Elas tinham que andar com os filhos às costas, lá, não aquela coisa, lá no meio do capim a tratar das roças do café, a tratar da mandioca, a plantar a mandioca e pisar a mandioca, e elas faziam tudo sem o mínimo de condições, não é? Elas não tinham condições nenhumas. Pelo menos foi isso que eu observei enquanto eu lá estive. Okay. Depois, se calhar, se me referir, mas isso também não tive tempo. Se referir a Luanda, não é? Em que havia já alguma... Enfim, pelo menos... Algum desenvolvimento. Era. Mas aí não sei bem como é que as mulheres eram tratadas e viviam. Porque, assim dizer, elas... Penso que daquilo que eu observei onde estive, eram mais escravas do que a mulher no nosso país. Então, só para terminarmos aqui esta nossa conversa, o que é que vos
vem à cabeça em relação ao futuro das mulheres? O futuro das mulheres, eu acho bem elas terem hoje em dia a igualdade com os homens. Mas também acho que algumas também abusam. Acho que o dever da mulher é, primeiro, ser mãe. Quando se tem essa felicidade de ser mãe, o dever da mulher é olhar para os filhos e sacrificar-se pelos filhos. Eu penso assim. Ok, Bernarda. E respeitar sempre o seu marido. Ok. Mas Fui isso educada. foi educada assim, não é? Agora, É a sua experiência. ter a liberdade. Por exemplo, a minha experiência, eu fui feliz ao mesmo tempo, porque tive um marido muito bom, que era bom, que tinha aquele. Só não gostava era que a Bernarda saísse de casa para ir eu trabalhar. sujeitei-me a ele, Ok. porque realmente gostava dele, e ele gostava muito de mim, e dos filhos, da casa. Ele fazia tudo quanto podia fazer em casa. Como disse, ele era muito habilidoso e Sim. fazia muita coisa. Eu um dia quis fazer uma salinha, mas não havia dinheiro para comprar. Não havia dinheiro para comprar, meu marido comprou a madeira e ele é que fez. Ok. Fez as cadeiras, depois eu ferrei, que eu também fazia tudo. Ok. Não dava nada a fazer, roupas e tudo, eu fazia tudo. Bom, Em qualquer casa. das maneiras. Éramos os dois, fazíamos um conjunto, um fazia uma coisa, o outro fazia outra. Às vezes havia pequenas zangas. Não. Acho que Mas em todos isso- os casais há sempre Isso, das pequeninas isso coisas. é normal da nossa Não condição normal, humana, não é? eu acho que é mesmo uma vida sem uma zangazinha. Oh, Bernarda, mas Às qualquer vezes- das maneiras, para o futuro, a Bernarda também vê como principal a liberdade das mulheres, não é? Sim, Claro. liberdade, tudo. E nesse aspecto, o meu marido era. Não fazia nada sem me falar. Ok. Olha, achas bem isto, achas bem aquilo. Estou a pensar assim, estou a pensar Funcionavam em conjunto. assim. Conjunto, Ok. era. Só no emprego é que ele nem queria ouvir a conversa. Ok, Aí é que ele não dizia, Ok. já sabes que eu não quero. ok, ok. Era a única Ok, coisa ok. que ele gostava muito dos meus pais. Meus pais eram muito bons para eles, pois ele tratava-me bem. Não Claro. podiam ser de outra maneira. A minha sogra também. Tivemos um bocadinho de vida apocantada pelo meu sogro, que era uma pessoa muito doente. Mas o resto correu. Há aquelas pequeninas zangas de casais, que é normal, e então com os filhos, Claro. não é? Claro. Mas o resto foi bom, Ok. foi muito bom. Ok. Foram Obrigada. 60 anos. 60 anos. Obrigada, Bernarda. Casados. Obrigada. Obrigada. Ele morreu em setembro. Ele morreu em agosto e eu fazia 60 anos em setembro. Oh, ok. Foi assim. Mas Obrigada, Bernarda, pelo Nada. seu testemunho. Siríaco. E o futuro? O futuro, Passa pelas suas filhas também, por para- exemplo, para as minhas netas, e pelas para netas. as netas, filhos, Ah, peço desculpa. Filhos, netas, exatamente. mais das netas. Eu penso que é, não é muito previsível a forma como, se eu disser como é que eu gostava Sim, que isso evoluísse, sim, é uma coisa. sim. Como prevejo a evolução das mulheres, é outra. Mas pode Eu- ser as duas coisas. Eu tenho um pouco receio da forma como, neste caso falo no coletivo, como a sociedade está a evoluir. Sim, A mulher, isto já tem a ver com o género, não é? A mulher é a reprodutora Sim. da... é quem tem os filhos. Exato. Eu acho que tem que haver
o Se respeito, quiser ter filhos. se quiser ter, pois Exato. essa é a parte que se ia. Exatamente. Portanto, eu acho que nunca, desde que haja, mesmo isso é difícil prever, eu não sei como é que vai evoluir, se vai haver, continuar a haver famílias, ou se a mulher, pela liberdade que adquiriu, que a lei protege, se ela se entender não vai ter filhos, isso já hoje é quase que acontece, mas parece que há uma tendência das mulheres, eu ouço dizer muitas, dizem assim, eu filhos nem pensem nisso, portanto... O que o Siriaco, no fundo, está a prever é que se calhar vamos ter novos formatos de famílias. Exato. São formatos de famílias, naturalmente, em que não sei se depois os filhos vivem em família ou se, sei lá, essa parte São novas sociedades. até me preocupa, hoje eu preocupo-me, embora eu saiba que o tempo tudo resolve. E as formas há de aparecer e depois as novas gerações nem estranham, adaptam-se a elas e acham que aquelas é que são as melhores e que as anteriores, portanto, eram uns atrasados. Mas de alguma forma, quando o Siriaco pensa que vamos ter novos formatos de sociedades, as mulheres também vão ter aí um papel Sim, provavelmente mais ativo, não é? Dona Manuela, eu acho que a mulher deve ter um papel tão normal quanto o homem. Eu sou defensor em que um casal não é para um mandar mais do que o outro. Tem que haver entendimento, compreensão para que as coisas funcionem e o resto, cada um, portanto, enfim, mulher tem um sentido, homem tem outro, mas em relação a direitos e àquilo que cada um, ninguém pode impor ao outro, não devem de impor um ao outro aquilo que eles não querem, não é? Não, aquilo tem que ser realmente duas pessoas que estão ali para viverem em conjunto e entenderem-se em tudo aquilo que a vida lhes pede para funcionar, não é? Eu vejo a mulher e o homem dois seres que têm o direito de serem iguais na forma de viver, de pensar, de não serem subtraídos da sua forma de pessoa e que não seja o outro a dizer que tu vais ser assim. Não, porque nós temos apenas a diferença de género. O resto devemos ter os direitos iguais. Esta é a minha opinião, a minha opinião pessoal. Muito grata, Siriaco. Muito obrigado também. Muito grata. Interrompemos agora esta nossa conversa e quando digo interrompemos é para que ela continue agora a ir desse lado. Compreendermos o presente, percebermos o passado e pensarmos de que forma podemos todos contribuir para o futuro das nossas mulheres.